Olá, povo das artes, tudo bem com vocês? No tutorial de hoje, vamos pintar um lindo arranjo de flores com lírios e astromélias. E aí, vocês estão prontos? Então, confiem no processo e mãos à obra! Nós vamos iniciar essa pintura dando um fundo nesse lírio, né? O lírio aqui é a flor principal, né? É a flor que se destaca mais. Então, nós vamos dar um fundo nas pétalas desse lírio, na verdade, desses lírios, porque nós temos mais de um aí, com esse lápis, o Magenta Hell, tá? É o Light Magenta 119, tá? Então, nós vamos começar dando um fundo no lírio com essa cor, que é um rosa clarinho, mas a gente também tá indo bem levinho, tá? Porque eu não quero que fique escuro, não. É só pra não ser exatamente o branco, como às vezes até aparenta ser, mas na verdade ele é um rosa bem clarinho, tá? Certo? E aí, como eu fiz esse traço, eu posso ir pintando toda a pétala sem me preocupar, porque não tem mais aquele lápis ali, é só o lápis de cor mesmo. Também a gente pode apagar o contorno da pétala. Como é a cor mais clara que nós temos na pintura, então a gente pode fazer esse mapeamento, que eu sei que não vai atrapalhar, tá? E aí eu vou fazer esse mesmo procedimento e dar o fundo aqui na pétala, né, de rosa, com esse rosinha claro, que é o 119, né, Light Magenta, tá? Eu vou dar o fundo em toda a pétala, não só essa daqui, mas essa, todas as que são, que são pétalas de lírio que aparecem aí. Eu pintei o fundo de todos os lírios que eu tenho aí, e também desses, vamos dizer assim, desses botões, pequenos botões de futuros lírios que se abrirão ainda, né? Agora, nós vamos vir com o lápis. Sempre com uma ponta bem fina. Nós vamos vir com o lápis Crimson, né, 134. Então, eu vou pintar primeiro essa pétala aqui. E aí, a gente tem que ir lá no desenho e observar qual sentido que seria esses pequenos risquinhos, linhazinhas que tem essa pétala, tá? Então, eu vou aqui no meu desenho e observo que essa pétala tem
eu vou preservar essa região aqui, porque essa região aqui, ela é esverdeada. Então, eu vou vir aqui, olha, essa pétala, ela faz isso aqui, ó, tá? E aí, eu vou ficar fazendo pequenos fiozinhos, tá? Pequenos fiozinhos que obedecem aí esse movimento, né, dessas linhazinhas que tem. E eu vou fazer, assim, algumas iniciais, girando toda a pétala, para eu depois seguir esse sentido. Então, ela faz isso daqui, né, aqui no começo ela gira logo para baixo aqui, aí ela vai fazendo esse movimento aqui, ó, girando mais aqui, sempre mais aqui na ponta. E aí, depois ela já começa a fazer apenas esse, tá? Então, aí eu vou encher essa pétala com esses risquinhos, tá? Isso com o lápis Crimson 134. Faber-Castell é o Policromos, né? Que é o profissional. Até essa marca, esse vinco que ela tem no meio, tá? Vou voltar aqui, preencher mais, tá? Então, eu faço uns poucos e depois eu volto preenchendo direito novamente. E todos eles eu estou saindo dessa região aqui, que vai ser uma região esverdeada, tá? Então, o fundo a gente fez pintando. Agora, a pétala vai ser toda com risquinhos, tá? Com pequenas linhas. E nós vamos preenchendo ela todinha. Não vai exatamente até o fim, tá? Ela vai ficar sempre com a cor mais escura, próxima do miolo, próxima de onde ela nasce ali, né? E depois essa linha vai se perdendo até o final da pétala. Na verdade, à medida que ela vai crescendo, ela vai perdendo a cor. Então, a gente fica meio que estranhando, às vezes, essa pintura, mas é aquilo que eu falo sempre para vocês. Tem que confiar no processo, porque ela não vai ficar pronta no primeiro traço, na primeira marca de lápis de cor que você der para ela, tá? Aos poucos ela vai surgindo aí. Eu ainda vou preencher mais com essa cor, mas eu quero já fazer também a continuação do lado de cá. Então, eu volto lá e vou ver qual é o sentido, tá? Então, ela faz isso daqui, ó. Aqui. E agora, eu tenho esse mastrinho aqui no meio, né? Então, eu tenho que obedecer isso aí, ó. Eu vou partir bem leve de lá, porque, na verdade, para lá ele é mais leve, mais claro, né? Então, e como eu não quero passar em cima desse pêndulozinho, do que a planta tem aí no meio, então eu vou partir dali para não passar por cima. Mas eu venho bem levinho, tá? E aqui também, ó, bem levinho.
Observe que essa folha, ela tá um pouco viradinha pra lá, né? Você vê aqui, ó, por esse mais forte do meio aí. Então, você vai vir aqui, chegar aqui e faz esse... Mas apenas alguns que vão passar esse limitezinho aqui, que é o mais forte, tá? Agora, vamos escurecer mais aqui pra baixo, então eu vou passar mais fiozinhos aqui pra baixo, tá? Bom, então nós já estamos aqui terminando esses risquinhos, né? Sempre com a ponta do lápis muito bem fina, muito bem apontada. Além de fazer os risquinhos, o que mais eu fiz? Toda vez que você tem uma pétala por baixo de outra, a gente vem fazendo uma sombrinha bem leve, tá? Por exemplo, aqui, olha, entre essas duas, essa aqui que tá por baixo, ela tem uma sombra bem leve da outra. Então, a gente vem bem levezinho, tá? E vem fazendo bem leve uma sombra, tá? Que a de cima está projetando na outra. O que que significa isso? Ela tem essa cor, né? Essas plantinhas, essas pétalas têm essa cor, mas ela à medida que bate a luz, ela fica bem suave, né? Quase branca. E aí, quando você tem a sombra sobre ela fica mais nítida, tá? Então, aí aqui nós fizemos a sombra que a pétala que está por cima está projetando sobre a outra, tá? E aí, quando a gente faz essa sombra, o que que tá acontecendo? A pétala de cima fica mais destacada, tá? Destacada no sentido que eu falo é de iluminada, tá? Então, observa que isso acontece aqui, ó, tá vendo? Fica mais iluminada, mais definida, né, as bordas. Outro caso aqui, ó, vamos fazer aqui também, tá? A gente vem fazendo bem levinho. Então, eu tô pintando, fazendo movimentos redondinhos, mas bem levinho, tá? Um pouco mais definindo na borda. E aí, a gente vem trazendo isso cada vez mais leve pra fora. Quer dizer, fazendo aí um degradê ao ponto de sumir essa sombra. Então, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, aqui, tá? Olha, aqui também foi feito. Agora, a gente vai entrar com uma outra cor aí, que eu quero dar fundo nesse lírio, né, nessa planta, com o verde. Então, eu vou dar fundo com o verde. Aqui, olha, nesse filete, né? Esse filete, ele não é muito mais escuro, tá? Ele é bem clarinho mesmo. E aí, a gente vem fazendo aí, ó, com a ponta do lápis, as bordas desse filete, para ficarem mais definidas esse limite aí dele com a pétala.
Aí tem a antera, que por enquanto eu vou deixar ela nesse tom aí e depois eu vou escurecer. Então eu vou pegar o mesmo rosinha, esse Crimson, né, 134, e vou pintar essa antera. Contornei aqui e vou pintar ela, porém ela é bem mais escura, tá, gente? Então depois eu vou vir com uma camada mais escura. Dá mais uma camada aqui. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o estilete daqui, que também temos um estilete aqui. E também nós vamos trabalhar esses botõezinhos aqui. E você pode também, deixando ela mais forte para baixo, tá? E clareando para cima. Então, você pode dar aqui para baixo, você pode dar mais camadas, tá? Aqui você pode trazer só uma linha suave, tá? Lembra que a gente já deu fundo nesse botão, talvez nem apareça aí, mas já foi dado fundo com o lápis que a gente deu fundo em toda a flor, né? Que é o lápis 119, 119, o light magenta, tá? Já foi dado esse fundo. Podemos também dar aí um pouquinho só com o Crimson, que é o que a gente já fez aqui. A gente pode fazer um pouquinho só aqui pra cima, como quem aqui em cima ela já tá vindo as suas cores, né? Já tá ali, e pode pôr por cima do verde também, tá, gente? Bem levinho, tá? E aí, nós vamos fazer a mesma coisa com o botãozinho de trás, tá? E também vamos lembrar que quando eu fizer com o botãozinho de trás, eu vou ter que também colocar aquele sombreamento aqui, tá? O sombreamento vai ser com o Crimson também.
aqui para baixo, a gente vai ter que trabalhar, depois a gente vai trazer um outro verde para escurecer mais, tá? Trabalhar aqui a sombra que um botão projeta sobre o outro. Então, como ele faz uma sombra, a cor fica mais evidente. Aqui embaixo, você pode também jogar um pouco de verde na sombra. Agora a gente vem com esse lápis um pouquinho mais forte e vamos trabalhar aqui embaixo. Esse aqui é o lápis 168, Earth Green Yellowish. E aí você vai subindo esse verde mais escuro e dissipando eles. Bom, pessoal, agora a gente vai vir com o lápis 160 Manganese Violette. Manganese Violette, não sei como pronuncia, me perdoe, tá? O lápis é o 160. E aí, o que acontece? Essa flor, nessa região aqui, ó, ela é um pouco mais escura, essa região aqui, tá? Também aqui nessa região, também aqui nesse meio, tá? Ela é bem escura nesse meio. Aqui embaixo. Então, esses pontos em que ela é mais escura, nós vamos entrar com esse lápis aí, que é um pouquinho mais escuro, tá? E vamos com a ponta bem fina fazer aí uns fios, tá? Agora a gente tem uma área já que tem aí 2, 3 camadas, né, de lápis, então, da cera de lápis, então já fica um pouquinho mais trabalhoso de trazer esses fiozinhos mais escuros, tá, gente? Mas a pintura com lápis de cor, o segredo dela tá na persistência, tá? Continue que uma hora ele fica ali como você quer que ele fique, tá?
Nessa folha aqui, ela é um pouco mais leve e mais distribuída aqui, olha, para essa região. Aqui também, viu, gente, ele escurece também nessa parte do meio aí, ó, tá? Eu já fiz aqui. Agora nós vamos vir com o Dark Red 225 e vamos fazer alguns pontinhos vermelhos que essas pétalas da flor tem. Então, tem vários pontinhos, risquinhos, pontinhos vermelhinhos, tá? Eles não são exatamente nem risquinhos, nem pontinhos, são pequenas manchinhas. E vou seguir fazendo essas manchinhas em todas as pétalas, tá? Também nós vamos vir com o lápis 141 Delft Blue 141 e nós vamos pintar, né, essa parte da flor que, se eu não me engano, ela se chama Antera ou estigma, eu não sei exatamente, porque eu acho que nesse caso aqui tá mais para estigma do que para antera, tá? A antera ela seria aqui na ponta desses outros filetezinhos aqui, tá? Então, nós vamos pintar essa parte com essa cor mais escura, mas eu vou deixar aqui uma área, eu vou contornar aqui, porque eu quero deixar essa área aqui sem pintar, como que ali
bateu uma claridade, né? Uma luz e ela ficou mais clara. E vamos fazer isso nessa outra também. Essa daqui, a iluminação vai estar só nesse ponto ali, ó. Quanto mais escura eu deixo, mais destaca a parte iluminada, né? O contraste. Dando sequência à pintura, nós vamos começar com essa flor, essa outra flor que tem aí nesse ramo. São essas que estão aqui no entorno, tá? Essa. E nós vamos pintar elas com a cor 129 Pink Mother Lake, tá? Só que é aquela história que eu falo para vocês. Eu não quero que a cor do lápis fique destacada. Então, primeiro eu vou mapear ela com esse lápis, né? Que é a cor que eu vou pintar ela. E depois eu trabalho a pintura de fundo, né? Então, eu vou vir, como eu sempre falo para vocês, como que a gente faz? Eu apago, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse risco aqui, ó, apago e faço. Vou apagar. Apago e faço. Cada risquinho aí, olha, eu vou apagando e fazendo ele, tá? Porque eu não quero a marca do lápis. No entorno, você pode vir pintando com o lápis e não pintar ali o limite. E aí, depois você apaga o limite, tá? Assim, ó. Venho pintando. Né? Que é com esse lápis que eu vou também pintar a flor, tá? Eu tô pintando aqui com movimentos redondos e pequenos, tá? Bem redondinhos, tá? Que eu quero cobrir bem. E aí, você pode vir aqui, ó, depois que você pintou, você pode vir e apagar esse entorno e fazer ele aqui, ó. Bem levinho, que é para não ficar muito destacado com movimentos redondinhos. Você pode deixar a primeira camada tranquilinho e depois a gente vem e dá uma segunda camada, tá? Então, olha, eu respeito, eu não vou até o fim, né? Porque eu não quero passar o lápis de cor em cima do lápis preto para não marcar ele, senão eu acabo marcando esse lápis preto aí, né, prendendo ele ali e eu não quero. Essa flor aqui, ela costuma ser meio que o inverso do lírio, tá? Ela é mais escura nas pontas e mais clara para o meio. Então, eu tô fazendo aqui a primeira camada e aí depois eu vou escurecer nas pontas, tá?
flor aqui também tem uns risquinhos mais fortes, mas por enquanto eu vou fazer com o rosinha mesmo, que é o que eu tô pintando, tá? Caso aqui, gente, esse arranjo, ele não é uma foto inteira, tá? Eu tirei os lírios de uma foto, essa outra flor agora que eu não tô lembrando, daqui a pouco eu lembro o nome dela, também de outra foto, e fui encaixando elas aqui e formando esse arranjo, tá? Então, aqui eu não tenho uma foto, eu posso até, se vocês quiserem, se vocês pedirem lá no meu Instagram, qualquer post que tem lá, eu precisava ver a foto referência do arranjo de flor, do lírio, né? Aí eu mando para vocês as fotos de onde eu tirei e montei essa daqui. Tá bom? Esse arranjo. Então, agora eu vou repetir esse procedimento em todas elas. Bom, então nós fizemos aqui já o fundo de todas as flores. Eu fiz uma aqui já. Então, depois que a gente deu o fundo, né, que é a base, a primeira camada de lápis, a gente vai vir de novo trabalhando a segunda camada, tá? E deixando apenas alguns fios descendo, tá? Sempre deixando mais forte na ponta dela, porque ao inverso do lírio, essa flor ela é mais escura nas pontas das pétalas, tá? E aí depois a gente vai pintar com o verde, com o verde 170, né? Então, a gente deu fundo com o 129, Pink Madder Lake, né? E vamos pintar essa parte da planta com o May Green 170, também os filetes e as anteras também com esse verde. E depois a gente vem com o Burnet Amber 280 e vai pintar um fiozinho do filete, e não precisa ser todo o contorno do filete, da antera, só uma parte dela para destacar, ó, tá vendo? Nenhum deles eu fiz o círculo ou o contorno da antera todo, tá? Sempre eu deixo só uma parte para indicar aí que é a anterinha, que ela é meio achatadinha, né? Tá? E depois eu vou vir com o lápis 128, o Light Purple Pink, e vou escurecer de novo essa ponta com ele, tá? Então, nós vamos repetir esse processo, vamos escolher uma flor aqui, ó, vamos fazer essa daqui. Não, vou fazer essa daqui porque eu acho que fica meio ruim para vocês enxergar aqui, né? Aqui acho que fica melhor. Então, vamos lá. Então, eu venho com o lápis 129, Pink Madder Lake, e vou trabalhar
as pontas. E é nesses momentos também que a gente vem definindo, né? Que nem aqui vocês veem que tem uma ondulação na folhinha, na pétala, e aí escurece aqui, então a gente trabalha mais as sombras, né? Então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar mais as sombras, tá? No caso aqui, as sombras ficam entre as pétalas, tá? E vou trabalhar também escurecendo um pouco mais. Aí depois é que a gente vai passar um risco mais definido aqui, tá bom? Como tá aqui, olha, um risco mais definido. Sempre que faz a sombra, depois vai fazendo um degradê para fora dela, tá? Lembra o que eu falei para vocês, tem que confiar no processo. Agora a gente vai vir com o Maigrim 170 e vamos pintar as anteras. Também vamos usar o marrom, né? O 280 Burnt Umber. E agora com o 128, o Purple, Light Purple Pink, vamos escurecer as pontas, como estão nessa aqui. E também esses pequenos tracinhos. A pintura com lápis de cor, ela depende muito da ponta fina do lápis de cor, tá? Deixa mais bonito, mais delicado.
Aqui mais pra baixo pode vir com fiozinhos apenas, olha. Pra não cobrir tudo, ela tem que ficar mais clara embaixo, tá? Então, agora é a terceira camada. Então, aqui, olha, nós temos como que já terminada essa florzinha, né? Depois eu vou dar uma pequena escurecida quando eu fizer a folha, que vai ser mais... essa folha é um pouquinho mais escura. E aí, então, eu vou dar uma escurecidinha um pouco no talinho. Mas, vamos dizer, a flor em si está pronta, tá? Mas aí a gente sempre vem dando um talentozinho, sabe? Dando um pouquinho a mais. Sempre com o lápis bem levinho, para não alterando muito a cor, mas mais para cobrir alguma parte que você possa ter deixado de cobrir, para fazer um contorninho mais definidinho em alguns pontos, tá? Se você achar, por exemplo, eu tô achando aqui que essa flor ficou mais escura que essa, e eu quiser dar uma clareada, clareia agora, né? Aí vocês podem vir com a borracha Mono 0, né? E dar uma leve apagada assim, olha. Também ela é fina, né? Ela tem a ponta... O Mono 0, ele tem a ponta fina. E aí você pode vir dar uma leve apagada em fios também, olha. Se você achar que tá muito mais escuro do que você gostaria, você pode dar essa pequena clareada aí. Eu quero um pouquinho, pode ver que ela tá bem... Eu quero que ela fique mais um pouco escura, porque ela tá embaixo, né? Mas pode dar uma clareada, mas sempre também limpando a borracha, tá, gente? Eu uso a lixa também pra limpar. E aí você vem dando esse talentozinho com a borracha, tá? Nas partes que você acha que pode ficar mais clara. E depois a gente vem com o lápis branco, tá? Vem com o lápis branco e pinta com o lápis branco. E aí você pode ficar bem à vontade, porque o lápis branco ele não tem cor, né? Ele vai só deixar com uma cera aí, para não ficar o papel puro. Você apagou, voltou no papel, né? E aí você pinta com o lápis branco. E aí eu vou repetir esse processo nessas outras flores também, que estão aqui, tá? Então, pessoal, nós terminamos aqui de pintar as flores astromélias. Eu conheço como astromélia, mas também eu já vi por aí em algum lugar como austroemeria. Não sei exatamente, mas eu conheço como astromélia. Terminamos de pintar essas
flores, essas astromélias aqui. E agora nós vamos pintar algumas folhinhas aqui. Para isso nós vamos usar o lápis Leaf Green 112, né, que é o verde folha, e também vamos usar aqui o lápis Light Green 171, tá? Nesse caso, como é o verde, a gente não precisa se preocupar muito, né, com esse apagamento aí. Então, ó, tô usando o verde folha, né, que é o Leaf Green, para refazer esse desenho, tá? Bom, agora a gente vai primeiro dar uma mão aqui com a primeira camada de lápis vai ser com o Light Green, o 171, tá? Então, eu vou vir aqui levemente, e vou pintar com o Light Green, aqui assim, o que seria mais no meio, tá? Porque eu quero usar uma parte iluminada da folha com esse tom aí, tá? E no caso, a folha, ela vai estar mais iluminada nessa região, como se aqui ela fosse mais profunda, né? E essa parte aqui fosse mais saltada, mais proeminente. Então, é a que leva mais luz. Aí eu vou vir com o Leaf Green e vou pintar as bordas. E também nessa região do meio aqui, onde a gente tem esse talinho, né, do meio da folha, tá bom? E agora eu vou dar a segunda mão nesse do leaf, só que eu vou vir aqui e vou fazer pequenas entradas encontrando o outro lado, tá? Por enquanto assim. Muita calma que não vai ficar assim. Confia no processo. Então, ó, eu dei a segunda, né? E fiz algumas entradas ali, ó. Mesma coisa eu vou fazer do lado de lá. Vou dar a minha segunda mão e vou fazer algumas entradas. Confia no processo, gente, confia. Agora, também com o Leaf Green, eu vou pintar e levando esse Leaf Green levemente para o meio desses espaços que eu deixei. Então, venho com o Leaf Green bem forte nas bordas, tá? Quero bem forte nas bordas. E aí eu vou invadindo para dentro, então vai ficar sempre forte, onde seria nas laterais, tá? Mais forte. Vou até dar aqui, ó, mais forte, tá? E vou levando levemente para essa região que eu deixei mais clara. E aí, eu não vou até o fim, tá? Não vou cobrir todo esse... Mas vou fazendo um degradê, tá?
sempre quando a gente termina uma pintura, a gente vem e dá um talento. Dar um talento, que eu falo, é observar as coisas que a gente acha que tá precisando de uma atenção maior, né? Então aqui, ó, já venho dando o meu talento, tá? Vamos terminar essa folha e vamos fazer a outra. E aí, nós vamos dar um talento no todo o desenho, tá? Em toda a arte. Dá uma olhada, sempre a gente dá uma olhada. Agora, também tem que tomar cuidado, porque o artista, ele acha que tem coisas infinitas para fazer. E aí, acaba... eu mesmo tenho esse grande defeito. E aí, acaba estragando, porque você acaba... exagerando, né? Então, eu tenho muito esse defeito de exagerar. Então, temos aí a primeira folhinha, agora eu vou fazer a outra, tá? A gente tinha trabalhado esses talinhos aqui com o meigrim, certo? Todos eles aqui, né? Aí a gente vai trazer o verde folha também para ele, tá? Então, os talinhos vão carregar um pouco do verde folha. Só uns fiozinhos e pode carregar um pouco mais na lateral. Então, ao final, eu pintei com uma camada essas flores com o branco, ou também você pode usar o Burnish da Derwent, que é uma camada de proteção para que quando você, se alguém tocar, né, não é para estar tocando, mas se alguém tocar, não tirar, principalmente nessa área que a gente usou pouco pigmento, né? Não, você vai tirar, vai perder logo esse pigmento. Então, você vem e dá essa camada de proteção com o lápis branco, ou também pode ser com o Burnisher da Derwent, tá? O branco é o 101,
ou o burnish da Derwent. Dou uma camada de proteção e concluo o meu trabalho. E aí, vou tirar ele daqui, né, para vocês verem melhor. E aí, vocês gostaram? Se gostaram, né, curtam o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Eu agradeço muito que vocês tenham ficado até aqui e espero que tenham gostado. Um grande abraço, tchau!